para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da Rede Estadual de Ensino receberam o kit Merenda em Casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. Buscando sempre renovar e melhorar, a Celmi ampliou sua linha de produtos Renata para melhor satisfazer seus clientes. Uma linha vasta de massas, biscoitos e bolinhos, elaborados com ingredientes rigorosamente selecionados pelo nosso departamento de qualidade. As empresas Celmi têm 125 anos de tradição em oferecer o melhor em produtos alimentícios para o mercado nacional e internacional, que primam pela qualidade e sabor. Peça no ponto de venda, distribuidor a bom preço, distribuidor exclusivo para o Amapá. Quer comprar eletrodomésticos com aquele preço que cabe no seu bolso? Na Astrolar você encontra tudo para o seu lar: geladeiras, fogões, ventiladores, roupeiros e muito mais. Atendemos na loja e também pelos fones 99200-5124 e 98141-0386 e 98420-1119. Rua Guanabara, 574 no Pacoval. Astrolar, a casa da economia. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, camping, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Eu tô junto. Eu também tô junto. Com certeza eu tô junto. Quando o Amapá inteiro trabalha junto, a gente fica mais forte. E o governo continua trabalhando para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da Rede Estadual de Ensino receberam o kit Merenda em Casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. Negative K, nothing further, just see a cabbie in the corner. Boa noite, Macapá, boa noite, Amapá, mais uma edição do meu, do seu, do nosso plantão policial, só começando aqui na 24, na TV Tucujus. Hoje o programa é especial. Nosso programa hoje vai estar todo com dois convidados muito especiais, duas autoridades que estão aí trabalhando e muito nessas eleições. O juiz Marconi Pimenta, dispensa qualquer comentário, e o grande promotor, Dr. Yaci Pelaez, também se dispensa qualquer comentário em seus trabalhos, em suas pessoas. Então aí é ele, Dr. Yaci, promotor das eleições. E Dr. Marconi, juiz aí que está trabalhando também nas eleições de 2020. Vamos aguardar tudo isso aí, vamos já bater um papo aqui fantástico. Você que é candidato, parente de candidato, eleitor de candidato, vem pra cá agora que você vai ouvir tudo que você precisa ouvir, principalmente no que diz respeito a essas campanhas antecipadas, desses candidatinhos aí que tem a mania de achar que a justiça não age. E já está agindo. Presta atenção, daqui a pouco. Vamos começar aqui com essa propagandazinha que eu tenho que pagar. Dr. Marconi pediu e eu vou atender. Primeiro da falda, Vicky Baby. Você, mãezinha, nós estamos aí com mais 2 pacotões essa semana, sorteando na sexta-feira. Muito simples participar, você tem que me responder 3 perguntinhas. Na tela aí, nesse telefone, 991072100, é muito fácil. 3 perguntinhas. Seu nome, o nome do seu bairro e o nome da melhor fralda do Brasil. Eu não vou dizer que é a Vicky Baby, doutor Yaci, que é para a pessoa pesquisar, Tem um pouquinho de trabalho para ganhar as fraldas, Então você vai responder isso aí e vai ganhar
2 pacotões sorteados na sexta-feira. Vale lembrar a você empresário, dono de supermercado, mini box, dono de comércio aí, dono de bodega, né, doutor Marconi? No Ceará a gente chama bodega, né? Liga lá, o telefone tá na tela, não tá, Gleice? Tá. Vamos lá pro telefone pra tela. Tá aí ele. Liga no 3223-2241, pede um representante na tua porta, ou, se achar melhor, já faz o pedido aí na Televendas, direto nesse telefone. Muito bem atendido, é preço, é qualidade, que tu vai dar para a tua cliente. E vamos falar aqui do produto Renata. Olha aqui, também, né, da distribuidora Bom Preço. São creme cracks com vários sabores, recheado, Maria, croquis, wafers, coisa da melhor qualidade. Preço e qualidade está aqui. Quer agradar teu cliente, deixar a tua gôndola bacana, aí no teu comércio, é só puxar também os produtos da Renata. E a distribuidora Bom Preço, além disso aqui, né, da fralda, da Renata, tem produtos, né, de uma qualidade e de quantidade incrível. Dito isto, vamos conversar aqui, dar boas-vindas aos nossos convidados aqui, Dr. Marconi e Dr. Yaci Pelais. Dr. Marconi, sempre um prazer, né, dispensamos qualquer comentário, sou seu fã, o senhor sabe disso. E hoje aqui a gente conversar um pouquinho dessas eleições que já começam a ficar mais quentes, né? Muito boa noite, seja bem-vindo, doutor Marconi. Boa noite, Frota. Sempre é um prazer enorme estar aqui na sua companhia, um prazer enorme na companhia do meu velho amigo, doutor Yaci Pelais, nós que fizemos tanto júri juntos e agora juntos aqui nas eleições municipais 2020. A gente espera fazer um bom trabalho, cumprir com o nosso mistério, fazer com que as eleições elas sejam transparentes, seguras, e vamos utilizar de todos os mecanismos possíveis que estão dispostos na lei, para que haja igualdade, para que as eleições sejam legítimas e os cidadãos votantes tenham essa liberdade, essa autonomia, a vontade livre de fazer o seu processo de escolha no dia 15 de novembro. Doutor Yaci, também dispensar qualquer comentário, é meu ídolo nos tribunais do júri. Esse, né, é o morcego voador. Lá ele bota quente. E hoje aí, né, doutor Yaci, nas eleições, né, mais um desafio. O senhor não foi escolhido à toa pela competência, pela honestidade da pessoa do doutor Yaci. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, conversando com o nosso público do Plantão Policial sobre essas eleições. Boa noite, seja bem-vindo, doutor Yaci. Boa noite, Frota, boa noite a todos que assistem. O prazer é nosso. Prazer nosso. O agradecimento pelo convite, coloquei na agenda e aqui estamos para conversar um pouco, conforme já disse o doutor Marconi, que é uma honra tê-lo também aqui do nosso lado, para conversar alguma coisa sobre as eleições, já adiantando que o desejo de todos nós, das instituições que estão envolvidas na fiscalização da eleição, é de que a disputa ela seja uma disputa saudável. Leal, né? Leal. E ganhe aquele que demonstrar o melhor desempenho em termos de propostas, em termos de projetos para a população de Macapá, que é a capital deste estado, a única banhada pelo Rio Amazonas, cortadas pela linha do Equador, como já disse o poeta cantor. Doutor Marconi, eu começaria com o senhor, né? Nós temos as eleições diferentes, né? As eleições das redes sociais, né? E isso, de certa forma, dificulta um pouco, até pela questão de poder se fiscalizar, poder acompanhar, né? Porque há toda uma situação de necessidade de acompanhamento técnico também, pelas fake news e tudo mais. Como é que o senhor está vendo tudo isso, doutor? João, a internet é um mundo sem dono. É aquela coisa muito complicada de se fiscalizar, de se identificar a autoria do agressor. Há pessoas, vai existir pessoas que vão se esconder covardemente, que vão ficar no anonimato para tentar desequilibrar o pleito, para tentar, com covardia, com aquele sentimento de destruição, para
difamar, caluniar, injuriar, tirar da disputa, talvez, aquele melhor candidato. Estranhamente, a gente deixou de ver aquela propaganda de rua, aquela propaganda de muro pintado, de outdoor, cartazes, faixas, porque o legislador quis tudo isso. O legislador fez com que a propaganda migrasse completamente, quase que completamente, para o mundo virtual, que é um mundo barato. Aliás, a propaganda na internet é gratuita. A única forma paga nas eleições é o impulsionamento de conteúdo, onde o candidato, ele próprio, faz um contrato com a rede social, paga lá e diz para a rede social o que ele quer atingir, e aquela propaganda dele entra no perfil daqueles eleitores que ele definiu com a empresa. Agora, a gente está atento, Frota, fizemos reuniões várias com as polícias de inteligência e aquela polícia que vai fazer a prevenção, que vai dar a segurança. Evitar não vai, né, doutor Marconi? Pelo menos deixar um pouco tolerável. Evitar né? não vai. Até porque, Frota, em eleição, a gente sempre pensa no princípio da livre manifestação do pensamento. É a liberdade plena que o cidadão tem de se manifestar. A gente, para conter essa manifestação, essa liberdade, que é um princípio constitucional, a gente tem que ter métodos. Tem que ser uma decisão muito bem fundamentada, sob pena de instituirmos com as nossas ações a censura prévia. Doutor Yaci, é uma eleição diferente. Senhor, sem dúvida. E como é que o senhor está vendo toda essa situação da internet, das redes sociais, onde o senhor é o maior fiscalizador, é o Ministério Público, né? O senhor deve estar enfrentando, e as denúncias devem estar jorrando já lá. Inclusive, nós temos até telefones que nós vamos publicar depois aí, né? Então, como é que está sendo tudo isso, doutor Yaci? Então, Frota, é realmente um grande desafio para todos nós, porque hoje a internet, as redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, são poderosos instrumentos de comunicação e atingem em massa as pessoas. Então, o Ministério Público ele tem uma certa estrutura, é o NIMP, é uma unidade dentro da instituição que monitora o que é possível, o abuso, aquilo que é uma propaganda negativa, que nós chamamos, que tem por fim, às vezes, desqualificar um candidato, uma foto que é montada para também atingir a imagem política de um candidato. Isso não pode. Nós já temos representações nesse sentido. Já estão acontecendo isso? E já temos tomado providências. Ontem mesmo eu recebi de manhã umas imagens nesse sentido dessas propagandas e já entramos com pedido para que a juíza, que é a doutora Eleusa, o doutor Marconi também, determine a remoção desse material das redes sociais e aplique a multa. O senhor está com feedback muito bom com a Polícia Federal também, né? Também, nós temos, é importante isso, nós estamos numa rede, Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Eleitoral, delegados de polícia, Polícia Militar, Polícia Civil, todos estamos integrados para que essa eleição ocorra de uma forma legítima, sem fraude, sem abuso do poder econômico, sem o abuso das redes sociais. O doutor Marconi acabou de dizer que o direito à liberdade é um direito fundamental, a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, mas nenhum direito é absoluto. Nenhum. Eu aprendi isso na Espanha há pouco tempo, eu fiz um pós-doc lá, em Salamanca, e aprendi. Não existe nenhum direito humano, nenhum direito fundamental absoluto. A própria vida admite a legítima defesa como uma possibilidade de se defender contra um ataque do agressor. Então, ninguém pode chegar e dizer, como disse a música do Tim Maia, vale tudo. Não é verdade.
Nas redes sociais não vale tudo, na eleição não vale tudo. Existem regras, existem normas, existe sanção para isso, multa e possibilidade de outras consequências até criminais. Doutor Marconi, a gente sabe que o dia das eleições é um dos dias que é significativo porque todo mundo ali passa a ser igual. O título de eleitor tem direito ao voto, é a sua escolha, né? O senhor acha também que nós precisaríamos, nesse momento, né, até pela vida política que nós temos aqui no Estado, vamos falar do Estado que nós estamos aqui no Amapá, né, de uma melhora na conscientização também desse eleitor, até para que se evite essas fraudes? Às vezes não há meia-culpa no eleitor de fazer com que esse nosso político cometa esse crime eleitoral da campanha antecipada, de dar e doar, doutor? Que pergunta boa, Frota. É tanto que o lema do TSE, achei ótimo, obrigado. Porque o lema do TSE esse ano é: o seu voto tem poder. Pronto. Né? É o eleitor, morador de Macapá, que decide o que é que ele quer para ele, para a família dele, para o bairro dele. Ele não pode ser visto como uma moeda de troca. Isso é muito ruim, é muito triste para a formação do caráter dos filhos desse eleitor. Ele tem que dar uma demonstração de cidadania. Até mesmo pensando nesse filho no futuro próximo. De coragem, passar para o filho um exemplo de honestidade. Filho, vi um político decente na televisão, com propostas, com metas, com foco nas coisas públicas. Então, meu voto vai ser dele. No pensamento agora, comunitário, um pensamento olhando a infraestrutura da cidade, uma saúde melhor, mais acessível, uma educação municipal melhor, vias asfaltadas. Verdade. É isso que o eleitor tem que fazer nessa festa. Agora, se o eleitor se colocar nessa situação criminosa, de corrupção, de vender a sua consciência, vende para um, o outro passa mais tarde, vende para outro, o outro passa à noite, verdade, vende. Isso é crime, isso é feio, isso é feio. Isso destrói o seu caráter, destrói a sua honra. Como é que o senhor vai ter moral amanhã para dizer que sua rua não está asfaltada, que sua rua está escura, que o posto de saúde não tem vacina? Como é que o senhor tem moral para falar isso? Tudo se isso o senhor não foi teve por moral, conta de 2 sacos de cimento? Não teve moral, até menos, Frota, até menos. O voto dele tem poder, é ele o ator principal de tudo doutor, isso. E assim queria falar também sobre isso? Eu ia pegar um linkzinho, um gancho nesse aspecto urbano que o doutor Marconi coloca. Eu estava um dia desse dando aula na universidade, virtual, num debate, e eu citei o caso do bairro que fica bem atrás do muro da universidade, o Zerão ali, universidade. Ali um bairro grande. Você vê uma via pública, a principal, estreita, sem respeito ao cidadão. Não há o recuo do ônibus. Então ali você trafega o ônibus, a motocicleta, a bicicleta, o idoso, a mulher gestante, a criança. É preciso que o eleitor comece a cobrar do candidato a prefeito que ele tenha respeito na hora de construir um bairro e dote esse bairro de infraestrutura que respeite essas situações que eu estou colocando. Número de praças em número adequado para o número de população daquele bairro. No planejamento isso tem que ter espaço para o lazer da criança, do adolescente, do jovem, do idoso. Porque se não tiver, doutor, isso contribui para a criminalidade. O senhor está dando uma dica aí para os candidatos, né? Poderem colocar nos seus planos. Sim, né? Verdade. É uma boa dica, né? Saneamento básico. Olha a Covid agora. Nós vimos com a pandemia a necessidade de ter saneamento nos bairros da cidade de Macapá para haver a prevenção. Então é preciso um olhar diferenciado, por exemplo, para a área de ressaca. É preciso pensar um projeto criativo em que se possa desenvolver um saneamento nessa área de ressaca. Você vê, às vezes, o Frota e doutor Marconi, que a ponte que está na área de ressaca, essas pontes, ela não tem o corrimão para o idoso. Até a própria ponte ela não tem um recuo para uma área de um diálogo, uma conversa, área de convivência, como o arquiteto diz. Tem que pensar nisso.
nos planos, nas propostas dos candidatos, isso tem que ser colocado. Como é que nós vamos ter a dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República? Isso que o senhor está falando é até um motivo de ganho de voto, né? De candidato que apresenta essas propostas. E eu não estou vendo, até agora, estamos vendo essa ênfase. E o eleitor, João Frota, não pode ficar no meio, às vezes, do tiroteio entre candidato agredindo o candidato. Verdade. Isso é feio. Falta de respeito para com o eleitor. O eleitor quer ouvir propostas, soluções. Ele quer ver a criatividade do candidato. Agora, um fica desconstruindo a conduta do outro. Para quê? Eu tenho, como eleitor, o direito fundamental de ser informado para que eu vote certo, para que eu vote consciente. Se você não tem o que mostrar, não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer. Então é um candidato que você pode descartar. Ou se você entra na disputa apenas para agredir as pessoas que estão ali concorrendo com você, falta de ética, falta de humanidade. Você tem que entrar numa disputa dessa porque você acredita que você é a pessoa certa para mudar os destinos do povo que habita um município. Doutor Marconi, nós temos aí muitos candidatos, né? Eu acho que uma eleição do maior número de candidatos que nós já tivemos aqui em Macapá. Isso, de certa forma, também atrapalha o trabalho da Justiça e do próprio Ministério Público? A disputa fica mais dividida. Certamente tem gosto para tudo. Para o eleitor, é até melhor. Ele vai ver candidato que pensa como ele, candidato customizado, que às vezes está pronto para receber qualquer tipo de eleitor. Isso é bom, Frota, para a democracia. Quanto mais candidato, na minha opinião, melhor. É a lei da concorrência, vamos dizer assim. Lei da concorrência. Né? Olha, vão aí, faça um bom trabalho, mostre o seu plano de governo. Doutor Yaci, desses candidatos que estão aí, onde o senhor já está trabalhando com muita profundidade, alguns, né, já se mostram querendo ficar ali à margem da lei, já estão mais, né, ousados, querendo enfrentar e fazer a campanha dele e não o que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público fiscaliza e permite, doutor Yaci? Sim, nós, Frota, temos agido intensamente para coibir essa prática. Okay. Já tem algumas situações que nós temos tido resultados na fiscalização que nem mesmo às vezes é necessário a intervenção da Justiça, que é fundamental. Mas tem situações, por exemplo, ontem nós tivemos uma situação de um outdoor, um painel colocado irregularmente num ponto da cidade, de um político, e bastou a nossa equipe, 2, irem ao local, fazer a medição, constatou o fato, quando foi hoje já não estava mais a propaganda irregular. Então, para você ver como é possível, numa atuação rápida, ativa, se remover ou retirar a propaganda irregular, que não pode. E dessa maneira rápida, eu acho que é exatamente onde vai deixar as eleições mais leal, né? Porque sim, eu acho que já está aparecendo. Tem o efeito, Frota, imediato. O poder de polícia ele tem que ser na hora. Até porque é uma doença, se não curar ali o tempo das eleições é muito pequeno. Muito pequeno. Você tem que agir, como o doutor Yaci falou, pegou 2 pessoas da equipe dele, foi lá, mediu, constatou. Quem estava irregular ficou sabendo e já retirou. Já mandou retirar. Eu vou pedir licença aos senhores, eu estou aqui conversando com o doutor Marconi Pimenta, juiz eleitoral, e com o doutor Yaci Pelaz, promotor eleitoral. A gente vai num pequeno intervalo comercial, rapidinho a gente está de volta para continuar esse bate-papo, né, trazendo para você a informação, a notícia, porque eles aqui estão para esclarecer, não para penalizar. Fica ligado que o Plantão Policial volta já. Buscando sempre renovar e melhorar, a Celmi ampliou sua linha de produtos Renata para melhor satisfazer seus clientes. Uma linha vasta de massas, biscoitos e bolinhos, elaborados com ingredientes rigorosamente selecionados pelo nosso departamento de qualidade. As empresas Celmi têm 125 anos de tradição em oferecer o melhor em produtos alimentícios para o mercado nacional e internacional, que primam pela qualidade e sabor. Peça no ponto de venda. Distribuidor a bom preço. Distribuidor exclusivo para o Amapá. Quer comprar eletrodomésticos com aquele preço que cabe no seu bolso? Na Astrolar você encontra tudo para o seu lar: geladeiras,
fogões, ventiladores, roupeiros e muito mais. Atendemos na loja e também pelos fones 99200-5124 e 98141-0386 e 98420-1119. Rua Guanabara, 574 no Pacoval. Astrolar, a casa da economia. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, camping, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Eu tô junto. Eu também tô junto. Com certeza eu tô junto. Quando o Amapá inteiro trabalha junto, a gente fica mais forte. E o governo continua trabalhando para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da rede estadual de ensino receberam o kit Merenda em Casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. De volta com o meu, com o seu, com o nosso plantão policial, aqui conversando hoje com o doutor Marconi Pimenta, juiz eleitoral, e doutor Iaci Pelaz, também é juiz eleitoral, aliás, promotor eleitoral, é promotor criminal, é pastor, é tudo, né? E é uma capacidade. Doutor Marconi, vamos voltar com o senhor. Nós estamos nas eleições, realmente a gente pode falar até atípicas, né? Por conta de uma eleição com envolvimento muito, né, das redes sociais. A gente já vê algumas ações de candidatos aí na rua, passeando, andando, visitando, reunindo, bandeiradas e tudo mais. Está sendo também acompanhado pela Justiça Eleitoral? Eu vi em outras eleições o senhor muito mais pujante na rua, trabalhando. Todos os atos. Nesse feriadão aí, a gente não teve descanso uma hora sequer. Em todas as bandeiradas a gente estava por lá, educando as pessoas, falando de aglomerações, que tinham que manter o distanciamento, a utilização das máscaras. Fizemos essa ação de cidadania. E também, Frota, a gente não quer atrapalhar a festa deles. Claro. A gente quer contribuir com eles. Em algumas bandeiradas a gente esteve lá, elogiamos. Existia um distanciamento. Organizada. Bandeiras não atrapalhando a via pública, não atrapalhando o passeio público. Algumas que a gente observou, até na BR. A gente já vinha do Novo Horizonte. Na BR a gente parou, em frente ao antigo juizado norte, e tinha uma aglomeração lá, e algumas bandeiras na moto, outras no carro. A gente parou, gente, olha, isso aqui não pode. No carro, a legislação é clara. Só pode adesivo, colante de até meio metro quadrado em cada lado do carro. A bandeira não. Se a legislação quisesse dizer o carro com a bandeira, ela teria dito, ela não disse. E ela previu, a legislação previu apenas a bandeira nas vias públicas, móveis, que não atrapalhasse os carros e as pessoas. Então, essa ida da comissão de fiscalização tem sido fundamental, porque às vezes o próprio candidato não tinha esse conhecimento. Da feita que ele fica sabendo, ele já recolhe, ele já colabora. Isso é que é bonito. A festa tem que continuar assim. A gente vai lá, não vai para querer multar, acabar com a festa, prender as pessoas, claro, multar as pessoas. Não. A gente vai orientar, porque a gente quer realmente que o eleitor veja qual é o número do candidato. Agora, que seja recebida essa orientação e obedecida, né? Que seja recebida e obedecida, porque se não for, a gente ainda continua por lá. A gente dá orientação, mas continua monitorando. Da feita que é descumprido, a comissão de fiscalização recolhe, utilizando-se do poder de polícia, aquele material é perdido, o carro de som, por um acaso, se tiver lá com volume acima do permitido, é recolhido,
vai para o galpão do BOPE, que a gente já tem toda um convênio com a Polícia Militar, e para retirar o carro de lá, vai ter uma dificuldade. Talvez fique 2, 3 dias, a eleição prejuízo, toda, não sei. Trazer um prejuízo. Doutor Yaci, o senhor também já com incursões na rua da promotoria, fiscalizando, olhando, vendo em loco, todas as denúncias e tudo mais? Exatamente. Nós temos, tanto eu quanto a nossa equipe, nós estamos em conexão direto. Assim que há uma necessidade, aciona-se a equipe, ela sai à rua, sai a campo, para fazer a verificação se procede ou não, porque às vezes não procede a denúncia. Tem vezes que sim, procede, fotografa, filma e traz o material para que nós possamos adotar a medida conforme o caso. Agora, doutor Yaci, a gente sabe que o Ministério Público, né, tem até os telefones aí, Gleice. Nós temos telefone do Ministério Público de denúncias, né? E a Milena, um abraço, Milena, grande assessora, diz que o número, a demanda já é muito grande de denúncias, né, chegando ao Ministério Público. Isso. O senhor está com toda aquela estrutura necessária para efetuar essa fiscalização, doutor Yaci? Estamos, sim. Agora, como disse o doutor Marconi, as instituições estão razoavelmente preparadas. Entretanto, é preciso que a sociedade esteja envolvida. O cidadão, o eleitor, cada pessoa, em que sentido? Na fiscalização, de denunciar aquilo que ela está vendo que está errado. Olha, eu estou percebendo aqui no meu bairro, na minha rua, uma movimentação irregular de compra de voto, de bandeiras que estão fora do padrão, de alguma propaganda ilícita. Enfim, o cidadão hoje pode pegar o seu celular, filmar, fotografar e manda direto para nós, para aquele nosso número que está aparecendo, eu não sei se está na tela. Ou no Pardal, né, doutor? Ou no Pardal. No primeiro aqui, não. No Pardal. Se não tiver, a gente vai informar daqui a pouco já. Não, o telefone está na tela, sim. Tá ok. Então, simples. Da onde você está, o cidadão mostra. O Pardal é um aplicativozinho do TSE. O TSE estabeleceu um convênio, uma parceria com o Facebook e o Instagram, para possibilitar melhor essa fiscalização de 2020, da eleição de 2020. Doutor Yaci, não vai ter perdão naqueles casos que forem ali flagranciados com propaganda antecipada irregular, né? Conhecido, não sei o quê, me perdoe, eu não sabia. Não tem perdão para isso. Não, né? O tratamento é igual para todos. É infrator. O pau que dá em Chico, dá em Francisco lá na fiscalização do MP. Exatamente. É o mesmo tratamento. Não há privilégio, não há passamão. Eu tenho agido de forma muito contundente. Algum caso já levado à Polícia Federal, ao Ministério? Sim, eu já até citei aqui no outro programa seu, casos que nós tivemos que solicitar a diligência da Polícia Federal, que já está investigando, inclusive. Está em investigação. E, de repente, essa pessoa pode ser até presa. A gente não pode citar nome por questão da investigação. Doutor Marconi, antigamente se distribuía santinho, né? Santinho não pode. Não pode. E por que chamar santinho? Por que não chama capetinha, né? Capetinha. né? Ou diabinho, né, doutor Yaci? Né? Ficaria mais propício, né? Mas, né? O diabinho ou então aqui um capetinha. Agora, santinho, o nome de uma figura que está lá que... verdade, que às vezes não condiz muito. Não condiz, né? Com aquela figura, você vê a figura ali que é o diabo em pessoa, que é o capeta em pessoa. Mas eu acho assim, aí leva o nome de santinho, né? Os nossos candidatos que estão aí na disputa são realmente ficha limpa, são pessoas honradas, que a gente agradece muito eles se colocarem à disposição para nos representar. A gente agradece de coração, a gente quer contribuir com a festa deles. E a escolha de cada um. A gente pede muito, eleitor, que para que esse processo seja legítimo, ele é o principal fiscal, ele é o principal destinatário. O doutor Yaci falou agora das denúncias. Eleitor, vendo alguma irregularidade, baixe o Pardal do seu celular, um aplicativo do TSE. Baixe, denuncie. Você não vai ser processado por isso. Nem vai ser exposto, né? Nem vai ser exposto. Preservada ali a sigilo total do nome dele. Falando nisso, doutor Yaci, todas as informações que chegam lá nesses telefones que nós colocamos aqui no ar, que estão no ar ali, né? Todos eles são checados, doutor Yaci? Sim, nós checamos as informações. A nossa equipe faz isso, um trabalho prévio. Vê se
informação é verídica, se não é, se E essa procede. denúncia, só por telefone, ela é aceita ou tem que ter alguma denúncia que seja a necessidade do presencial, da pessoa se apresentar, mostrar, provar? Pode ser que em determinadas situações seja necessária a presença da pessoa. Nós já tivemos oportunidade já agora de receber várias pessoas ali na Padre Júlio. É bom dizer que o nosso endereço é bem fácil. Muito ali fácil. na Avenida Padre Júlio, entre a Leopoldo Machado e a Milton Silva. Vizinho aos bombeiros. Vizinho aos bombeiros. É facinho. Eu estou lá 24 horas por 24 horas. No momento que eu não estou, a nossa equipe está Até lá. de noite, Tem até- pessoa na recepção ali. Eu sempre deixo o aviso, qualquer coisa me acione, deixo o meu número para qualquer eventualidade. Assim como o doutor Marconi também, ele quase não dorme. Mas... Exatamente. A gente o fica- negócio é sério. Doutor Marconi, rapidinho, o que não pode nessas eleições? Não pode comprar votos. Não pode comprar consciência daquele que é livre para votar. Nem mentir. Nem Ah, ficar mas- no anonimato, Frota, para tentar agredir as Tá, pessoas. mas vamos agredir naquela os candidatos. prática habitual. Usar camiseta com o candidato, pode? Se for comprada com seu dinheiro, com o dinheiro do eleitor, pode. O candidato pode distribuir brinde? Nada que possa presumir que aquilo ali é uma troca de voto. Não pode distribuir camiseta, máscara, álcool em gel, Dar nada. combustível? Nada disso. Porque senão configura em tese, aí o Ministério Público certamente vai denunciar criminalmente o candidato, o crime do 299, captação ilícita do No que diz sufrágio. respeito ao fundo partidário que é usado na campanha pelo candidato, ele tem que prestar conta direitinho, ele pode formar equipe, pagar, Rigorosamente. CNPJ, Nossa, tudo. é uma prestação de conta que os candidatos, eu até oriento eles agora, mesmo que ele não obtenha nenhum voto, nem o dele, ele tem que prestar contas. Mesmo que ele não tenha gastado R$1, ele tem que prestar contas. Senão, ele fica com contas reprovadas, a ficha dele, para nós, ficará suja por muitos anos. Teve um candidato lá no Ceará, perto da terrinha da gente, né, que eu não posso deixar de contar isso. Estava eleito, no dia da eleição apareceu, depois da eleição apareceu com o voto dele, né? Chegou em casa, mulher, nem tu votou em mim. Ele disse, não, tu estava dizendo que estava eleito, eu fui e votei no pobre do compadre Manel, que estava na Estação 1, né? Então, é complicado. Doutor Yaci, essas eleições a gente sabe que não deixam de trazer aquele trabalho, aquele olhar, né, da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, né? Alguma situação que já lhe chamou a atenção, que o senhor precisa olhar com mais atenção, porque ali pode vir uma situação mais difícil no futuro próximo, até mesmo até o dia das eleições, não? Nós estamos agora nos despertando atenção, Frota, para programas de rádio. O rádio é um meio de comunicação importante. De mobilização muito grande, né? Importantíssimo. Importantíssimo. Isso. E é uma concessão do poder público federal. Né? Isso. Tá. Agora, o jornalista, o apresentador, o comentarista do programa, ele não pode usar esse meio de comunicação para desqualificar candidatos, para fazer uma propaganda eleitoral negativa subreptícia. O senhor já percebeu o que está acontecendo hoje? Sim, nós já estamos de olho nisso. Porque, o Frota, é preciso entender que, dado, às vezes, a sofisticação da forma como é feito o discurso, via de regra, às vezes, o eleitor comum não percebe que aquele discurso é desconstrutivo. Ele não é um discurso de uma crítica construtiva ou uma crítica E é proposital. adequada. Sim, ele é para destruir a imagem Denegrir política, a imagem política. ou a honra de um candidato ou de determinados candidatos. Isso não pode. É desleal, doutor? É desleal, ele ao porque mesmo tempo, né, Isso é uma quebra trapaça. da paridade de armas. Trapaça. Não é, Isso doutor? aí. Inclusive, Frota, a gente fica tão triste É verdade. num período eleitoral, 3 dias antes, às vezes, da eleição, a gente tem que tirar do ar a rádio porque a gente não contém. Além de tirar do ar, existe mais alguma situação de multa, de prejuízo Penalidade financeiro? altíssima. Penalidade O altíssima. que seria, doutor Ora, Marconi? na Comprovado? área civil, pode existir um direito à indenização moral. A área criminal, uma calúnia, uma injúria.
Injúria, uma difamação. Então quem se sentir Na área prejudicado ouvindo eleitoral, esses programas multa. pode recorrer no Ministério Público? Pode, tranquilamente. Deve, né? Deve. E esse tipo de fiscalização também está sendo feita. Não adianta ficar fazendo aí achando que ninguém está ouvindo, que a justiça não está lá. Isso é que eu digo, né, doutor Iassi, que o eleitor ele tem que ficar esperto. É o maior fiscal mesmo, Ele né, é o doutor melhor fiscal, não adianta, Frota. Só eu e o doutor Iassi na É rua, verdade. somos poucos, mas os eleitores são muitos. Em cada bairro tem um, em cada esquina, em cada canto tem um eleitor. E ele é o melhor fiscal. Por que ele não grava? O rádio está lá desconstruindo a candidatura do candidato dele. Ele grava no celular dele. Olha aqui, seu juiz. Isso é certo? Isso é certo? Fazendo uma propaganda negativa em plena disputa, desequilibrando o pleito na cara dura. O senhor tem E não ouvido vai também ocorrer isso na nada. rádio? O senhor tem ouvido também, doutor Eu Marconi, tenho em rádios ouvido. locais? Tenho ouvido. E providências estão sendo tomadas já? Providências estão sendo Eu tomadas. vou pedir licença às duas autoridades. Eu estou aqui conversando com o doutor Marconi Pimenta, juiz eleitoral, e doutor Iassi Pelais, promotor eleitoral. Vamos pagar um pequeno comercial rapidinho aqui no nosso plantão policial. Já já a gente está de volta. Fica ligado que o plantão policial volta já. Buscando sempre renovar e melhorar, a Selmi ampliou sua linha de produtos Renata para melhor satisfazer seus clientes. Uma linha vasta de massas, biscoitos e bolinhos, elaborados com ingredientes rigorosamente selecionados pelo nosso departamento de qualidade. As empresas Selmi têm 125 anos de tradição em oferecer o melhor em produtos alimentícios para o mercado nacional e internacional, que primam pela qualidade e sabor. Peça no ponto de venda, distribuidor a bom preço, distribuidor exclusivo para o Amapá. Quer comprar eletrodomésticos com aquele preço que cabe no seu bolso? Na Astrolar você encontra tudo para o seu lar: geladeiras, fogões, ventiladores, roupeiros e muito mais. Atendemos na loja e também pelos fones 99200-5124 e 98141 0386 e 98420 1119. Rua Guanabara, 574 no Pacoval. Astrolar, a casa da economia. Você tá a fim de encarar muita ação e aventura? Então seu lugar é aqui, na Adventure. Só aqui você encontra tudo o que precisa para enfrentar os terrenos mais radicais. Mochilas, barracas, camping, pesca, escalada e rapel. Uma grande infinidade de artigos militares e esportes radicais. Te esperta, rapaz, e passa aqui na Adventure e comece a conhecer a vida de maneiras diferentes. Adventure, aqui começa a sua aventura. Eu tô junto. Eu também tô junto. Com certeza eu tô junto. Quando o Amapá inteiro trabalha junto, a gente fica mais forte. E o governo continua trabalhando para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da Rede Estadual de Ensino receberam o kit Merenda em Casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. De volta com o meu, com o seu, com o nosso plantão policial, aqui hoje conversando com o doutor Marconi Pimenta, juiz eleitoral, e o doutor Iassi Pelais, promotor eleitoral. Doutor Marconi, o tempo a gente fica limitado, Voa, e quando né? o assunto é bom, voa, né? Mas como é que o senhor vê, né, toda essa situação de punição nessas eleições, aqueles que, né, desafiam aqueles candidatos ousados, que tem aqueles ousados, que querem ficar mais ali? Como é que o senhor vê Vão tudo isso? ser punidos, certamente serão condenados. Eu falo também para o eleitor. Mas cadeia ninguém vê, né, doutor Marconi? Cadeia só na denunciação caluniosa. Aquele candidato que prejudicar, falsear uma verdade a ponto do Poder Judiciário abrir um processo contra aquele candidato, pensando que aquela afirmação daquele outro candidato era verdadeira, ele pode pegar uma pena alta de reclusão. Pode ir para cadeia. Já É um aconteceu novo aqui no Amapá, não, né? Que é o novo tipo penal. Ah, tá. Foi instituído agora em 2019. Então a gente fala assim, Frota, o eleitor, pare de perder seu tempo tentando
divulgar fake news, caluniar outros candidatos, a gente vai lhe pegar. Você vai ser punido. Lá na frente, vão entrar com ação de indenização por danos morais. Você vai, talvez, responder um crime. Sua ficha é limpa. Por que vai correr esse risco? Será Sem que esse falar candidato... na imagem que vai ficar. Será que ele merece tudo isso? Então, o conselho que eu dou é o sim. Eleitor, faça o seu papel de cidadania. Vote consciente. Seu voto tem poder. Fiscalize. Nos avise onde é que está a irregularidade. Mantenha o pleito equilibrado. Muito bem. Isso é a melhor prova de cidadania que o senhor pode fazer. Doutor Yaci, a gente sabe que existe agora todo esse período eleitoral, onde processos são abertos, denúncias são feitas, o senhor fiscaliza, pega lá e abre um processo e tudo mais. Embora terminadas as eleições, esses processos perduram, eles continuam. Mesmo você eleito ali e depois provado uma irregularidade, há uma penalidade, cassação. Com certeza. Como é que isso Tanto funciona? é verdade, Frota, que este ano, quando eu assumi o eleitoral, eu recebi uma carga de inquéritos da eleição de 2018 e ofereci várias denúncias relativas a 2018. Várias. Inclusive com político com mandato. Inclusive. Então, para você ter uma ideia, vai terminar a eleição e se tiver infração penal cometida no dia da eleição, por exemplo, na véspera, isso vai resultar em inquérito policial instaurado pela Polícia Federal e o processo criminal a partir de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral. Então, muito cuidado, porque de repente o cidadão que é ficha limpa pode se tornar um ficha suja. E aí não tem como... E o próprio candidato também. O próprio candidato pode ser responsabilizado criminalmente e civilmente também. Ele pode, de repente, até perder o registro da inelegível, cassação do diploma. O senhor tem casos de candidatos ou assessor de candidato indo lá na sua promotoria fazer consultas para poder agir de forma correta, doutor Marcos? Sim, já tivemos casos, sim. E está aberto lá para isso. Nesse caso, é o candidato de boa-fé que, olha, eu quero me enquadrar na legislação eleitoral, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Isso é muito bom. E aí nós temos toda uma cartilhazinha virtual para entregar para eles. Legal. E o material do TSE também, que é muito bom. Chegamos ao final, eu queria só deixar aqui a palavra para o doutor Marconi, pedir para que voltem, né, daqui mais uma semana, duas, a gente possa voltar, dar continuidade, porque aí a gente vai acompanhando aí o que está acontecendo, o que não está, e até como orientação também vem a servir esses candidatos. Pronto, eu que agradeço o seu convite, desculpa os exageros. Não vai dar tempo para mostrar o tênis do Dr. Marconi aqui, que é um Lacoste comprado em Miami, quase $600, não dá. Desculpa não dá aí mostrar, as brincadeiras, os excessos, mas a gente está aqui numa missão ímpar, que é fortalecer a nossa democracia, garantir esse empoderamento do eleitor, para que ele faça da sua vida um ato de amor, a própria vida, a família dele, votando direito, votando sério. Então, esse seu programa nos dá essa oportunidade. Humildemente, eu te agradeço. Vamos voltar. E ficarei muito honrado com o próximo convite. Um beijinho para Maria lá, tá? Deve estar assistindo obrigado, a gente. Valeu. Doutor Yaci, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Fique sócio do programa para poder a gente e a todos os seus telespectadores, a todos os que assistem a sua programação, que é muito boa. Eu só tenho a agradecer a vocês, né, em nome da sociedade também agradecer pelo trabalho que fazem, aí incansável, doutor Yaci, eu vejo às vezes saindo do Ministério Público até 10, 11 horas da noite, lá o dia todo está tarado pela eleição agora. Doutor Marconi, que sempre foi incansável, né, tem aí o apoio, o aplauso da nossa sociedade pelo trabalho que sempre fez, desde o juizado especial, tribunal de júri e tudo mais. Chegamos ao final do nosso programa, infelizmente, né, quando o tema é bom, a gente passa rápido, mas a gente vai voltar com eles dois, com certeza, no futuro próximo, falando também ainda das eleições de 2020. Só agradecer a sua audiência, muito obrigado. Fiquem com Deus, porque com Ele nós estamos, não é, Matheus? Boa noite, Macapá. Boa noite, Amapá.